Fala galerinha da pesada, beleza? Como é que tá? Pessoal, para finalizar a parte de urbanização que a gente está tendo aí, a gente já gravou 3 vídeos para vocês, um falando sobre urbanização, um falando sobre como definir um espaço urbano e um espaço rural, um outro falando algumas características e alguns problemas do espaço urbano, e hoje a gente vai falar sobre rede urbana, tá, turma? O que é a rede urbana? Vamos lá. Pessoal, olha, acompanha lá, é um conjunto de cidades que mantém entre si relações comerciais, financeiras, culturais, sempre sob o comando de uma cidade. Vamos lá, pessoal, para vocês entenderem na prática. A gente sabe que tem cidades que são mais importantes que as outras. Então, eu sempre dou o seguinte exemplo. Vamos supor, pensando no contexto aqui da nossa região de Maringá, que eu moro em Paysandu, por exemplo, que é uma cidade menor que Maringá. E eu preciso comprar um Toddy. Quero comprar um Toddy que eu gosto mais do que Nescau. Tá? Eu vou encontrar na cidade de Paysandu? Com certeza eu vou encontrar. Basta eu ir no mercado e eu encontro lá. Beleza? Mas vamos supor que eu precise de um cirurgião plástico, por exemplo. Vocês acreditam que é possível encontrar na cidade de Paysandu? Provavelmente não. O que eu vou ter que fazer se eu moro em Paysandu e quero um cirurgião plástico? Eu tenho que ir para a cidade de Maringá. Isso mostra o quanto a cidade de Maringá já tem mais serviços do que Paysandu. Então, todas as cidades da região de Maringá que precisem de um cirurgião plástico, e não tem na cidade delas, elas têm que vir aonde? Para Maringá. Eu vou voltar lá. Maringá tem Toddy, como Paysandu tem Toddy? Tem. Só que Maringá tem coisas a mais que Paysandu. Isso mostra o quanto ela é mais importante na região ali. Tá? Isso faz com que ela atraia as pessoas, como se fosse um imã. Toda vez que a pessoa da nossa região, que mora numa cidade pequena, precisa de alguma coisa que não tem na cidade pequena, ela vai buscar onde? Ela vai buscar exatamente na cidade de Maringá. Isso mostra a importância maior de Maringá nisso tudo. Tá? Agora, se eu preciso, sei lá, vamos lá dar um exemplo meio tosco aqui, sei lá, de um cirurgião do cérebro que só vou e não encontro em Maringá de jeito nenhum. Onde que eu tenho que encontrar esse cirurgião do cérebro? Lá em Curitiba. Isso mostra como Curitiba já está acima de Maringá e está acima de Paysandu também. Então você está vendo que tem uma escala aí, uma escada. Você tem lá Paysandu, que não tem tanto serviço, você tem Maringá, que já tem uns serviços a mais, aí você tem Curitiba, que tem cirurgião plástico, como tem Maringá? Tem Toddy no supermercado, como tem? Tem. Mas tem coisas a mais do que Maringá. Tá? Isso mostra que você tem uma hierarquia. Isso que a gente chama de. Por isso que rede urbana também é chamada de hierarquia urbana. O que é a hierarquia? É o grau de importância. Na sua casa tem hierarquia, por exemplo. Tem lá seu pai e sua mãe que manda lá em cima e você está abaixo deles. Isso é hierarquia. Na escola tem hierarquia. Você tem a direção, aí tem a coordenação abaixo, aí você tem os professores. Por quê? Porque você tem pessoas que são mais importantes. As cidades também existem cidades mais importantes. Por isso que a gente chama isso de hierarquia urbana ou rede urbana. Para você entender o que é uma rede. O que é uma rede de vôlei? São linhas que são amarradas por nós. Linhas seria o deslocamento das pessoas. As pessoas se deslocando. E o nó é a cidade. Tem cidade que o nó é maior, é mais importante. Aí vamos supor que eu queira um novo iPhone 200 e não sei quanto que lançou hoje no mercado. Só chegou em São Paulo. Todas as pessoas que vão querer um iPhone têm que ir para onde? Para São Paulo. São Paulo tem o cirurgião do cérebro lá, super bom, que eles querem? Sim. Tem cirurgião plástico? Sim. Tem Toddy para comprar? Sim, mas tem muito mais do que isso. Percebe que você tem escalas de importância? E isso a gente chama de rede urbana. Então, vou repetir lá com vocês. Ó. Conjunto de cidades que mantêm entre si. Então, um monte de cidades que mantêm uma relação entre si. Relação comercial, financeira, industrial, cultural, política. Só que sempre sob o comando de uma mais poderosa, se a gente pode dizer. Então, aí, dependendo da especialidade, a cidade vai ser mais ou menos importante. Por isso que isso cria o que a gente chama de hierarquia. Tem cidades que são mais importantes e cidades que são menos importantes. Quanto mais uma cidade que recebe muita gente de outras cidades porque ela oferece um serviço que não tem em nenhuma outra cidade, a gente pode chamar ela de metrópole. Por isso que isso é o conceito de metrópole. Então vamos lá. Metrópole é aquela cidade que recebe muitas pessoas porque tem muitos serviços a oferecer. Maringá é uma metrópole? Não, pessoal, ainda não. Pode chegar a ser? Pode chegar a ser. São Paulo é uma metrópole, Curitiba é uma metrópole. Aí vamos supor assim, a gente tem uma diferença, tem as metrópoles globais e nacionais.
O IBGE fala que aqui no Brasil só existe uma metrópole global. O que é uma metrópole global? São pessoas que vêm do mundo inteiro para essa cidade buscar alguma coisa. No caso do Brasil, a única metrópole global que a gente tem é São Paulo, porque a gente recebe muitas pessoas de fora para fazer investimento no Brasil. É a única que tem bolsa de valores, por exemplo. Então vem pessoas da China para investir no Brasil e em São Paulo, porque lá que está a Ibovespa. A gente tem duas metrópoles nacionais, Rio de Janeiro e Brasília. O que significa isso? São cidades que atraem muitas pessoas só do Brasil. Por isso que elas são metrópoles nacionais. Tá? Por isso essa é a diferença. Tá? Aqui é um mapa da hierarquia para vocês verem. Olha lá. As linhas, ó, elas estão amarradas por nós, que são essas cidades aqui. Ó. Cidades que são bem grandes, como essas daqui, ó, são metrópoles nacionais. No caso aqui a gente não tem a global, mas ó, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília são as três metrópoles que atraem pessoas do Brasil inteiro. Percebe que todas as linhas vão parar lá em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Tá? Você tem as metrópoles nacionais, você tem aqui no caso, ó, Maringá é aqui, ó, tá aqui e Londrina aqui do lado. Então a gente aqui, ó, no caso dessa escala, a gente é capital regional B. A gente pode chegar a ser metrópole? Pode, mas vai demorar, mas pode. Então percebe, isso é o mapa da rede urbana brasileira. São várias linhas conectadas por nós, ó, cidades, ó, aqui por exemplo Manaus, ó, todas as cidades da região aqui, ó, buscam Manaus para comprar alguma coisa. Aqui algumas buscam Boa Vista e as pessoas de Boa Vista vêm para Manaus para buscar alguma coisa. Isso é rede urbana, tá, turma? E aí vai depender da especialidade de cada cidade. Algumas cidades aqui, ó, por exemplo, tem cidades que são políticas, têm especialidade política administrativa. Brasília, Washington nos Estados Unidos, Canberra na Austrália, Ottawa no Canadá. São cidades que recebem muitas pessoas, por quê? Porque ali está a capital, os políticos, por isso que a especialidade dela é política administrativa. Tem cidades que atraem pessoas por serem cidades religiosas, como por exemplo Aparecida do Norte no Brasil. Muita gente sai do Brasil inteiro para ir para Aparecida do Norte. Meca na Arábia Saudita, que é o templo sagrado dos muçulmanos. Jerusalém, Israel, que é o templo sagrado de várias religiões, né, entre eles os judeus. Fátima em Portugal, são várias cidades. Tá? Tem cidades que são turísticas, por exemplo, aqui ó, Ouro Preto no Brasil, Veneza na Itália, Las Vegas nos Estados Unidos. Então atrai muitas pessoas, por quê? Porque tem algum atrativo turístico. Tem cidades que são portuárias, atraem muitas pessoas porque tem portos importantes, como por exemplo Porto de Santos. Muitas pessoas que querem exportar para o mundo mandam para Santos os seus produtos. Roterdã, né, nos Países Baixos, também conhecido como Holanda. A gente tem que parar de falar de Holanda, mas no dia eu explico por quê. A gente vai chamar agora, a partir de agora, de Países Baixos. Também tem um porto enorme também que muitas pessoas da Europa mandam para lá para mandar para o mundo inteiro. Liverpool no Reino Unido, Le Havre na França, não sei se eu estou falando certo. Então você tem cidades industriais, Cubatão, Pittsburgh, Manchester, colônia onde tem muita indústria. E você tem as cidades múltiplas, que tem tudo isso, né? Por exemplo, São Paulo, Nova York, Londres. Então depende da especialidade da cidade, ela vai atrair um determinado número de pessoas. E aí ela vai aumentar a sua escala na rede urbana. E o que é conurbação, pessoal? Conurbação, vamos lá. Ó. Quando há unificação de áreas urbanas de duas ou mais cidades. Então, ó, você tem lá, lembra da aula de município e cidade. A cidade está crescendo aqui, a cidade A e a cidade B. Está crescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo. Chega uma hora que elas se tocam. Tá? Quando elas se tocam, aconteceu um processo de conurbação. É igual Maringá e Sarandi. Elas são juntas as cidades, apesar de você ter Sarandi e Maringá, a malha urbana delas está junta. Então elas são conurbadas, tá? Se várias cidades começam a se conurbar muito, muito mesmo, e junta todas, e todas somadas tem 10 milhões de habitantes, a gente tem o que a gente chama de, olha lá, ó, megacidade. Então uma megacidade são vários municípios conurbados que somam mais de 10 milhões de habitantes. Ó, alguns exemplos aqui, ó, Ponta Porã, Ponta Porã no Brasil e Pedro Juan Cabaleiro no Paraguai. Ó. O que diferencia as duas é uma rua, mas são cidades juntas, ó, elas estão conurbadas. Olha o caso aqui do Paraná, ó, Pinhais, Piraquara e Colombo. Também, ó, tudo junto. Ó. Isso é conurbação. Se essas cidades atingirem mais de 10 milhões de habitantes juntas, elas podem se tornar uma mega cidade. E por fim, uma megalópole, que é diferente de megacidade. Megalópole, vamos lá, é uma grande aglomeração urbana formada por cidades de diversos tamanhos, nos quais se incluem ao menos uma metrópole. Então, assim, quando
2 metrópoles ou mais. Então, assim, pensa assim, ó, várias cidades estão se conurbando, só que no meio dessa conurbação tem 2 metrópoles. Aí é uma megalópole. Então, é um processo de conurbação, quando você tem um processo de conurbação, mas você tem pelo menos 2 metrópoles. Isso é uma megalópole. Existe alguma no Brasil? Não. A gente diz que tem uma que a gente chama de megalópole em formação. Há uma tendência da junção de São Paulo e Rio de Janeiro, mas isso ainda não aconteceu. Quando acontecer, provavelmente a gente vai ter a primeira megalópole brasileira. Nos Estados Unidos a gente tem 3, ó, coloquei aqui para vocês, ó. Aqui, ó, é a maior delas, tá? E eles dão nome lá, né? Começa lá em Boston e vai até Washington. Então a gente chama de Boss Wash, tá? Olha lá. Aqui tem uma outra também, ó, que ela vai lá de Chicago até Pittsburgh. Então ela chama de Shipts, a gente chama ela. Tá? E aqui é a mais nova, que vai de San Diego até São Francisco, que a gente chama de Sansan. São 3 megalópolis que a gente tem nos Estados Unidos. Beleza, turma? Era isso que eu precisava finalizar com vocês aí, características. Beleza? Até mais, turma, ó. E fica em casa, tá bom? Até mais.